Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas desde meados do século XIX. A região não consta em nenhum mapa de papel e não é uma área oficial do Atlântico. Esse enorme pedaço de água fica não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos e ainda assusta muitos marinheiros. Mas você não tem medo e quer provar que não há nada de especial ali? Então navega até o centro do Triângulo das Bermudas em um pequeno barco de pesca. Desliga o motor e espera. Várias horas se passam. O sol se põe abaixo do horizonte, a noite chega. Você está prestes a voltar para a costa, mas de repente tudo fica muito quieto. Então ouve um barulho na água, olha para o mar e vê centenas de peixes nadando para a superfície. Algo grande os assustou, que vem direto das profundezas. No instante seguinte, você percebe grandes olhos brilhantes e longos tentáculos alcançando o barco. Parece que um dos mitos mais terríveis sobre o Triângulo das Bermudas mostrou ser verdadeiro. Uma lula enorme, arrastando navios para o fundo. As histórias sobre essas lulas surgiram muito antes dos mitos sobre o local. Durante séculos, marinheiros da Noruega e da Groenlândia contaram histórias sobre um monstro marinho assustador, o Kraken, nas quais ele quebrava o convés das embarcações com seus tentáculos gigantes e as arrastava para o fundo. A aproximação dessa criatura é impossível de ser notada, pois ela não ataca pelo lado, mas por baixo. Mas eram apenas histórias. Somente no século XIX apareceram evidências científicas da existência desses monstros. Um bico de uma lula desconhecida foi encontrado na costa da Dinamarca. O tamanho? Cerca de 7,5 centímetros de diâmetro, equivalente a quase a palma da mão humana. Então, ficou claro que o Kraken era real. E é apenas uma variedade de lula gigante. Desde então, mais de 21 espécies delas foram descritas. Mas o primeiro vídeo com esse monstro foi gravado em 2004, nas águas do Atlântico Norte, não muito longe do Triângulo das Bermudas. Biólogos marinhos usaram uma isca para tirar as lulas das profundezas. O enorme monstro tinha cerca de 9 metros de comprimento, quase a metade de um vagão de metrô. De repente, ele apareceu na escuridão do oceano e rapidamente atacou a isca, apertando-a com seus tentáculos. Depois disso, muitas lulas gigantes foram registradas em fotos e vídeos. Elas apareceram na costa, passaram por navios. De acordo com alguns registros, o maior monstro já encontrado tinha 18 metros de comprimento e pesava quase 1 tonelada. Esse é o tamanho de um grande ônibus. Alguns cientistas acreditam que elas podem atingir 46 metros de comprimento. Quase o dobro de uma quadra de basquete. Mas seu tamanho não é suficiente para afundar um barco. A primeira coisa que as ajuda a fazer isso é o efeito surpresa. As lulas vêm das profundezas, o que significa que não podem ser vistas do convés. Mas o monstro pode ver uma embarcação de longe, porque tem os maiores olhos do mundo. Cada um do tamanho de uma bola de basquete, acostumado a ver as presas nas profundezas negras do mar e a uma grande distância. A maioria das criaturas do planeta não consegue enxergar nessas condições. Então, a lula percebe seu barco e acha que é comida. Ela rapidamente se aproxima e ataca com os tentáculos. Esse animal tem 8 membros e 2 tentáculos extras mais longos, que usa para levar comida à boca, que tem a forma de um bico. Os outros são cobertos por dezenas de ventosas cheias de dentes afiados. Nada pode escapar dessas garras. A lula as envolve ao redor do barco. Com os dentes em cada uma, morde o convés. 2 longos tentáculos podem agarrá-lo, enquanto você está correndo em pânico. O monstro pode balançar a embarcação de um lado para o outro, até que uma de suas partes afunde na água. Você luta contra 2 longos tentáculos e cai no chão. Os 8 braços do animal estão apertando, cada vez com mais força. Dá para ouvir o barulho do casco. A lula é grande, mas não consegue afundar um grande objeto de metal. E provavelmente não poderia afundar os enormes navios que desapareceram no Triângulo das Bermudas. Você vê como a lula nada nas profundezas. E teve sorte dessa vez, mas definitivamente não enfrentaria 2 desses monstros. A existência de lulas gigantes foi comprovada há mais de 150 anos. Mas as pessoas ainda não sabem nada sobre elas. O fato é que elas são algumas das criaturas mais misteriosas da Terra. Nadam rápido, passam a maior parte do tempo em profundidades, entre 400 e 900 metros. Para descer lá, as pessoas precisam de submarinos robustos e equipamentos volumosos que fazem muito ruído. Uma lula notaria muito mais cedo e sairia nadando. Podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopaxi.
navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Augustine, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de naufrágio do urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era de fato o desaparecido SS Cotopaxi. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas. Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1,5 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia pela primeira vez ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19, um avião da Marinha em um cronograma de rotina em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar há quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernan sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram um redemoinho e espiralaram. Como muitos outros antes dele, Jernan notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Não são apenas nuvens de aparência estranha que foram vistas acima do Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto se lembrou de quase colidir com um objeto voador que ele não conseguia identificar. Alguns desses encontros estranhos foram até gravados. É o caso de um voo no início de 2015, cujos passageiros notaram um objeto curioso flutuando sobre o oceano. Os pilotos ainda não descobriram o que realmente viram. Se você desenhar um mapa, traçar uma linha conectando as ilhas Bermudas, Porto Rico, Miami e de volta às Bermudas, o que obtém? O infame Triângulo, conhecido por engolir milhares de navios e aeronaves ao longo de séculos. Mas há um novo mistério para este lugar já enigmático. Há algo escondido nas profundezas das águas e está deixando pistas bizarras de sua existência. Splash! Seu submarino atinge a superfície da água. Você desce 30, 300, 600, 900 metros. Está ficando mais escuro. As paredes do submarino rangem à medida que a pressão aumenta. Mais de 95 bar é tipo o peso de um piano de cauda comprimindo cada centímetro quadrado de seu corpo de todos os lados. Você chegou ao seu destino. Tudo o que resta é localizar a besta. Bem na hora.
Rodeado pelo vazio negro, você vê um brilho verde brilhante que está se aproximando. E aumenta ao chegar mais perto. É isso! A criatura está deixando estranhas marcas circulares em peixes, golfinhos, baleias e até mesmo em outros tubarões. Trata-se do tubarão cortador de biscoitos. Não se deixe enganar pelo tamanho. Pode não ser maior que um pino de boliche, mas é um parasita e se liga a outros animais marinhos, usando seus dentes serrilhados bem arranjados. Com uma mordida, ele enche a barriga, se desprende e continua o dia. O lanche móvel dele também segue nadando. A única evidência deste encontro: uma marca em forma de biscoito no corpo da vítima. Não presuma que você está seguro em seu submarino. Esse carinha ousado também persegue essas máquinas. Você decide não arriscar que o tubarão faça um buraco na única coisa que o impede de ser esmagado pela água ao redor. Então continua sua jornada para encontrar outras criaturas bizarras espreitando no Triângulo das Bermudas. Com o dobro da profundidade, encontrará o peixe-dragão negro. Ao contrário de outros habitantes de águas profundas, essa coisa produz luz na faixa do infravermelho. Azul e verde é o que os outros peixes bioluminescentes usam. Isso dá ao dragão negro uma grande vantagem. Ele emite luz que outros habitantes marinhos simplesmente não conseguem perceber. Seus predadores não conseguem detectá-lo tão bem quanto as criaturas das quais ele se alimenta. Um habitante verdadeiramente único do fundo do mar é a lula vampira do inferno. Nem vampiro nem lula o polvo. Essa coisa é uma espécie única. Tem os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo de qualquer animal em todo o planeta. Quando se sente ameaçada, enrola os braços ao redor do corpo. Essencialmente, a criatura se vira do avesso. Outro animal a evitar aqui é o terrível verme bobbit. Ele se enterra no fundo do mar, deixando uma pequena parte do corpo para fora, e espera a hora do jantar com um aparelho bucal em forma de pinça aberto. Do menu dele fazem parte outras minhocas e peixes que podem ser 7 vezes maiores. Ele usa as 5 antenas para sentir quando o almoço está perto o suficiente e ataca. Em um instante, se lança para frente e agarra seu lanche com o aparelho bucal. Mas ainda não acabou. Uma vez que as mandíbulas estão cravadas em seu almoço, o verme injeta veneno nele e o puxa para dentro da toca para se refestelar. Uma das trincheiras mais profundas do Triângulo das Bermudas é a língua do oceano. Esse também é o local de reprodução secreto dos tubarões-tigre. Você vai conhecê-los instantaneamente graças às listras cinza mais escuras de tigre nas laterais. Eles são a segunda maior espécie de tubarões predadores, depois do grande branco. E com um grande tamanho, vem um grande apetite. Mamíferos marinhos, tubarões menores, arraias e tartarugas verdes, todos fazem parte do menu. Se você um dia ficar cara a cara com um tubarão-tigre, espero que não, lembre-se, é possível dizer a idade do peixe olhando para as listras dele. Elas desaparecem com o tempo, então quanto mais jovem o animal, mais pronunciadas as listras. Há uma abundância de zooplâncton no Triângulo das Bermudas. Este é geralmente um pequeno organismo essencial para a cadeia alimentar do oceano. Mas veja só. Mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram aqui desde meados do século XIX. Você não encontrará este lugar usando um mapa de papel comum, pois não é uma região oficial do Oceano Atlântico. É apenas uma pequena porção de água com a forma de um triângulo localizada não muito longe da costa sudeste dos Estados Unidos. No século XX, este lugar se tornou uma lenda. Alguns acreditam que seja o lar de uma base secreta. Outros têm certeza de que é um portal do tempo. Os navios são pegos por uma forte tempestade e se movem para o passado ou para o futuro. Há também uma teoria de que a cidade de Atlântida está localizada logo abaixo do Triângulo das Bermudas. Suas tecnologias criam explosões de energia e destroem navios. Até os aviões têm chance de desaparecer nessa área. Tudo isso foi tão longe que, se algo estranho acontecer no oceano, todos pensam que está de alguma forma relacionado ao Triângulo das Bermudas. O medo do triângulo se tornou popular através de livros e filmes. Diretores, escritores e jornalistas gostam de usar esse tema, mas nesses trabalhos você vê apenas algumas respostas corretas. Você pode descobrir a verdade sobre este lugar se olhar de perto. Primeiro, refutaremos as teorias mais fracas. Objetos espaciais, Atlântida, viagens no tempo. Todos esses mitos surgiram em meados do século XX.
Não havia registros sobre fenômenos misteriosos antes dessa época. As pessoas apenas notaram que muitos navios afundavam ali. Foi então que um autor escreveu um livro sobre a cidade de Atlântida nas águas do Triângulo. O autor não forneceu nenhuma evidência, mas descreveu essa hipótese de forma muito convincente. As pessoas leram e gostaram. A psique humana gosta de ler algo secreto. Aprender algo que ninguém mais sabe faz você se sentir especial. E claro, você começa a acreditar nesse segredo. Então essa foi uma das razões pelas quais o livro do Triângulo das Bermudas se tornou tão popular. Ele trouxe muito dinheiro para o autor, e outras pessoas também quiseram enriquecer da mesma maneira. Algumas outras teorias fantásticas sobre viagens no tempo e bases secretas surgiram desde então. As pessoas começaram a fazer documentários. Todos esses trabalhos dedicados à natureza mística do Triângulo foram baseados não em fatos reais, mas em teorias de outros livros. É impossível encontrar a verdade neste caos. Algumas pessoas gostam de saber segredos, mesmo que sejam falsos. Sempre é possível encontrar a verdade se por acaso você quiser. Basta pegar qualquer mito e buscar as fontes que comprovem. Muito provavelmente você não encontrará nada além de livros e filmes não científicos. Há também coisas mais realistas sobre o Triângulo, mas que não são menos interessantes. Uma hipótese diz que os navios desapareceram devido ao metano. Existem depósitos deste gás no fundo do mar sob essa região. Às vezes, o gás se solta de lá e sobe à superfície. Assim que o metano entra em contato com a água, assume a forma de bolhas gigantes. Então, essas bolhas espumam a água e criam grandes ondas que balançam os navios. Esta teoria é bastante real, e tal fenômeno natural existe, mas não no Triângulo das Bermudas. Nenhum dos numerosos estudos confirmou a presença de uma concentração aumentada deste gás ali. A última erupção de metano ocorreu no local há cerca de 15 mil anos. Outra teoria realista são os vagalhões. Essas ondas gigantes se formam sem tempestades e ventos. A superfície da água calma pode se transformar em uma grande onda da altura de um prédio de 5 andares em 3 segundos. Ela afunda o navio e depois desaparece rapidamente. O mar fica calmo novamente, como se nada tivesse acontecido. Alguns cientistas acreditam que uma corrente marítima de superfície colidindo com um forte vento contrário crie esse fenômeno. Mas alguns casos registrados não envolveram vento. Outra versão diz que a onda nasce graças à colisão de correntes quentes e frias. A teoria mais intrigante fala do vampirismo cinético que forma as ondas. Sob certas condições naturais, as ondas adquirem a capacidade de trocar energia cinética. E entre todas as ondas haverá a maior, a vampira. Ela absorve a energia de todas as outras. Quando o poder é acumulado, a onda vampiro o espalha. Isso explica a força do impacto e seu súbito desaparecimento. Todas as teorias parecem lógicas, mas os cientistas ainda não conseguiram descobrir a natureza desse fenômeno. Sim, os vagalhões podem carregar navios para debaixo d'água, mas não apenas no Triângulo das Bermudas. Eles raramente aparecem em todas as águas dos oceanos do mundo. Então vamos para a próxima teoria. Alguns dos que navegaram por este local relataram que seus dispositivos de navegação ficaram instáveis. A bússola e os eletrônicos quebraram. O sinal e as comunicações de rádio foram perdidos. Precisamos olhar para o Triângulo do Espaço para descobrir o motivo. Se você usar sensores e dispositivos especiais, verá que o campo magnético da Terra é mais fraco acima do Triângulo das Bermudas. Este campo é um escudo que nos protege da radiação solar. Os astronautas da EEI disseram que o Triângulo recebe mais partículas solares do que qualquer outra parte do planeta. Por isso, os eletrônicos são instáveis nessa área. Mas tais falhas não ocorrem com satélites e outros objetos espaciais voando na atmosfera do nosso planeta.